E aí, aluno, eu não te falei que seria tão rápido? Pois é. Agora, nós vamos fazer aquela revisão de 5 minutos, relembrar tudo que foi falado aqui sobre o Aloysio Ferreira, grande nome da nossa história. Foi militar, e se tornou político, governador, deputado, enfim. Joga na tela, aula 25.2, Aloysio Ferreira, revisão de conteúdo. Eu começo, então, pela a carreira militar desse grande homem, certo? O Aloysio Ferreira nasceu em Bragança. Não esqueça, aluno? Não esqueça. Nós temos aí questão de prova. Aloysio Ferreira nasceu em Bragança do Pará. Eu vou colocar dia 1º de maio, né? De 1897. Dia 11, dia 1º. Faz um Google aí, dá um Google aí para a gente achar se é dia 1º ou dia 11, só para a gente confirmar isso daqui. Em 1916, serviu o 4º Grupamento de Artilharia do Pará. Serviu no Rio de Janeiro o 2º Regimento de Infantaria. Ele vai estudar na Escola de Realengo, chegando a ser aspirante de oficial. Aí ele fala que aspira. Aí aspira. Ele vai ser aspirante de oficial. Dia 11. Confere. Então ali, em um momento que eu coloco que é dia 1º, foi erro mesmo de digitação. Então, ele nasce no dia 11 de maio de 1897. Certinho? Vai servir o 4º Regimento. Ele vai servir o 4º Grupo de Artilharia, no Pará, lá em Bragança. Vai para o Rio, vai servir o 2º Grupo de Infantaria, chegando a ser aspirante de oficial. Bom, Aloysio Ferreira vai fugir, aí ele se torna 2º tenente, ele vai servir o Forte de Coimbra, lá ele vai ser comandante. Só que quando, em 1922, acontece o movimento tenentista, em 24, ele foge. Quem comanda esse movimento contestado é o Hermes da Fonseca. Aloysio, então, ele vai fugir para o Guaporé e vai trabalhar no seringal lá em Laranjeira. Ele vai se tornar seringueiro e passa a administrar o barracão. Nesse período que ele estava foragido, exilado, ele vai estudar um pouco da vida dos índios Macurapes e Tuparis, na região do Guaporé. Isso é bom porque vai dar uma certa bagagem para ele. Quando o Getúlio Vargas foi visitar Manaus, e a convite de Aloysio Ferreira, acabou passando por aqui e deixou aí a sua colaboração, a sua visita, né? Em 1940, Getúlio, então, fazia uma parada aqui em Porto Velho, depois que veio de Manaus. Aloysio, então, convenceu ele a visitar Porto Velho. No dia 13 de setembro de 1953, é criado 5 territórios. Dentre eles, o território federal do Guaporé. Inclusive, eu tenho o território do Amapá, Roraima. São 5 territórios que são criados. Depois desses territórios, eles irão se tornar estados em 81. Isso eu já vi isso como questão de prova, de concurso. Aloysio e o Rondon. Então, por ordem do Rondon, o Aloysio vai comandar a seção norte, ou simplesmente o 3º Distrito de Telegráfico de Mato Grosso. Claro, sob o comando de Silvestre Amarante. Hoje o trabalho de Aloysio sobre os indígenas irão chegar até o Marechal Rondon. Olha, já temos um militar que fez um estudo prévio sobre os índios Mucurapes e Tuparis. Aí o Rondon, então, o chama para cá e deixa ele comandando aqui o 3º Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Aloysio foi convidado para, então, integrar a comissão do Rondon em Porto Velho.
Ele estava sob as ordens do seu genro, que era o Silvestre Amarante. E que eu expliquei aqui, que morreu aqui em Porto Velho. Está enterrado aqui em Porto Velho. Tá bom? Bom, aluno, agora eu te deixo aí com essa atividade e já já estou de volta para poder fazermos aí a correção. Certinho? Estamos de volta para corrigir a atividade. Joga no quadro, vamos lá saber qual é a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte. Vamos estudar, vamos ler com cautela. Quando Aloysio foi transferido para o Rio de Janeiro, para o 2º Regimento de Infantaria, veio a cursar a Escola do Realengo. Nessa escola, Aloysio chegou a ser o quê? A. Primeiro-tenente. B. Chegou a ser major. C. Aspirante de oficial. D. Terceiro sargento. E E. Subtenente. Olha aí. Quando Aloysio Ferreira foi transferido para o Rio de Janeiro, ele serviu o 4º Regimento de Artilharia, lá em Bragança, no Pará. Eu expliquei aqui. Ele nasceu no dia 11 de maio de 1897, em Bragança, no Pará. Lá ele serviu o 4º Regimento de Artilharia. Quando ele veio para o Rio, ele vai servir o 2º Regimento de Infantaria. E ele chegou a ser, nessa escola, primeiro-tenente, major, aspirante de oficial, terceiro sargento ou subtenente. Fica fácil, né? Eu expliquei, eu falei durante a aula e também durante a revisão. Ficou bem claro. Resposta correta, então, é a letra C. Realmente, ele chegou a ser aspirante de oficial. Bom, provavelmente ele se formou como aspirante, etc. Eu sei que ele acabou saindo cabo, terceiro e 2º sargento. Quando ele veio para o Forte do Coimbra, ele era 2º tenente. Aí ficou exilado e tal. Quando ele volta e se apresenta em Belém, ele passa a ser capitão. Todas as vezes que ele ia até Belém se apresentar, ele ganhava uma graduação. Então, exilado e foragido, desertor, ele era subtenente. Quando ele volta, se apresenta, fica preso e tal, e aí ganha a patente de capitão. Volta para o trabalho dele. Aí quando volta, depois em Belém, ganha de major, e assim vai indo, até chegar a coronel Aloysio Ferreira. Tá bom? Vamos lá. Após fugir para a região do Guaporé, isso em 1928, Aloysio Ferreira chegou a estudar as seguintes etnias. Só lembrando que, por que ele vai fugir, pessoal? Em 1922, eu tenho aqui a revolta tenentista, tá? Que acontece no Rio de Janeiro. Em 1924, eu tenho o movimento dos contestados, que inclusive chegou até lá em Santa Catarina, etc. Nesse 24, o Aloysio Ferreira, ele foge. Ele já era o comandante do Forte de Coimbra. Então, ele foge, porque acontecia um movimento que estava sendo liderado por Hermes da Fonseca. E aí ele foge, vai para o Guaporé, vai estudar algumas tribos indígenas, vai obter conhecimento e, depois de 4 anos que ele estava desertado, exilado na floresta, lá ele vai ser seringueiro, vai cuidar de barracão, e etc, etc, etc. Ele resolve voltar para a vida normal, se apresenta em Belém, vai ser preso
E aí, depois de 7 meses, ganha, é absolvido, ganha a patente de capitão, volta para... Enfim, a vida dele vai ser de altos e baixos. O Aloysio Ferreira, então, em 28, depois de 4 anos que ele está exilado, ou desertado, ele, desses 4 anos, ele chegou a estudar quais etnias? A. Bororo e Parecis. B. Cita Larga e Chavante. C. Tenhari e Bororo. D. Caritiana e Terenas. Letra E. Macurapes e Tuparis. Qual vai ser a etnia que ele estudou nesse período de 4 anos? Foi até bom que trouxe para ele uma certa bagagem, né? Um indigenista. Ele teve uma experiência. Passar 4 anos convivendo com os nativos, aprendendo sua cultura, e depois retornar para a vida normal, inclusive de militar. Quais foram os... Olha, nós sabemos que o Marechal Rondon, ele estudou aí mais de 60 etnias que ele teve contato. Falava mais de 15 línguas étnicas. Era poliglota, falava mais de 5 idiomas. Rondon também foi o cara, quer dizer, primeiro o Rondon, né? Aí depois os demais. Daí, na verdade, o Aloysio Ferreira teve uma participação nessa pesquisa aí. Uma colaboração, podemos assim dizer. Ah, mas o Rondon foi muito mais, claro. Senhores, então, quais foram as etnias estudadas por Aloysio Ferreira? Se você marcou a letra E, Macurapes e Tuparis, está correta. Tanto é que eu coloquei a foto dele com esses nativos, os Macurapes. O Aloysio Ferreira aprendeu um pouco sobre esses índios. Bom, questão 3 diz o seguinte: os trabalhos de Aloysio Ferreira sobre os indígenas chegaram até Rondon, que o convidou para integrar a Comissão Rondon, sendo enviado para Porto Velho, onde serviria sobre as ordens de quem? Quem estava comandando aqui a região de Porto Velho? A. É Tenente Lira, tá, senhores? Botou o N ali, Tenente Lira. B. O Major Silvestre Amarante. C. O Major Querny. Querny era filho do Coronel Roosevelt, tá? Theodore Roosevelt. Letra C, o Coronel Roosevelt. E a letra E, o Capitão Paixão. E agora? O Aloysio Ferreira, pelo excelente trabalho que ele desenvolveu, estudando os índios Macurapes e Tuparis, chegou então até os ouvidos do Rondon que um militar que teria desertado o seu posto de oficial no Forte do Coimbra acabou convivendo aí com os Macurapes e Tuparis por longos 4 anos, aprendendo tudo um pouco. E aí isso foi benéfico para o Rondon, que logo indicou para fazer parte aí do 3º Distrito de Mato Grosso, que no caso era a seção norte. Só que a seção norte, o 3º Distrito de Mato Grosso, estava sob o comando de quem? Do Tenente Lira? Do Major Amarante? Do Major Quernit? Do Coronel Roosevelt? Do Capitão Paixão? Se você marcou Major Amarante, sim. Inclusive, na minha explicação, eu disse que o Major Amarante era genro do Marechal Rondon. Ele era casado com uma de suas filhas. E o Major Amarante, ele vai morrer
está enterrado aqui em Porto Velho, no cemitério dos Inocentes. Certinho? Agora, eu não sei se ele vai morrer de varíola ou de malária. Porque era muito comum a morte naquela época. Eu lembro que a Emily Stanislas, uma alemã que era ornitóloga, que estudava os pássaros do Madeira, ela vai morrer contraindo a malária. E também está enterrada aqui no cemitério dos Inocentes, em Porto Velho. Varíola, por exemplo, a varíola vai matar o pai do Marechal Rondon e tantas outras pessoas. Mas a malária é a que mais irá levar a gente aqui na nossa região. Bom, na quarta questão, eu digo o seguinte: explique como se deu a criação do território federal do Guaporé. E aí, claro, você que acompanhou a aula, você que prestou atenção, que fez as anotações, irá saber muito bem como responder. Você vai ter que escrever, claro, essa resposta, e aí nós passaremos a analisar. Então, a resposta correta é essa daqui, ó. Se você fez algo parecido, aproximadamente, tem que analisar, né? Em 1940, quando Getúlio Vargas fazia uma visita a Manaus, Aloysio Ferreira o convenceu de visitar Porto Velho. Depois de 3 anos, no dia 13 de setembro, foi criado o território federal do Guaporé. No dia 13 de setembro de 1943. Fechou? Bom, se fechou, fechou com 10. Vamos lá. Na aula de hoje, cadê? Isso. Abre para mim, chega mais perto aí. Na aula de hoje, foi falado sobre Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira nasceu no dia 11 de maio de 1897, na cidade de Bragança, no Pará. Lá ele serviu o 4º Regimento de Artilharia. Artilharia ou infantaria. Aí ele vem para o Rio de Janeiro, vai servir o 2º Regimento de Infantaria. Ele vai ser aspirante de oficial, sai a cabo, 3º sargento, 2º sargento. Quando ele vai ser comandante do Forte de Coimbra, ele vai como 2º tenente. Em 24 ele vai desertar. Em 28 ele volta, vai ser preso em Belém, recebe a patente de capitão, e aí vai trabalhar com o Marechal Rondon. Rondon vai mandar ele comandar aí o 3º Regimento, que é o 3º Distrito de Mato Grosso. Por ele ter conhecimento sobre os índios Macurapis e Tuparis. O Aloysio Ferreira vai ser nosso primeiro governador do território federal do Guaporé. E vai ser o administrador em 31 da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham gostado e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!